gente, por aqui Robson Lessa, é um prazer imenso estar aqui no primeiro podcast aqui do podcast do Lessa. Estamos aqui no estúdio da Rádio Guarulhos Gospel, aqui na sala do nosso podcast. Hoje nós temos um tema maravilhoso para quem gosta realmente da Bíblia, de estudar a Bíblia e muitos fatos históricos aqui relevante à Bíblia Sagrada. Gente, olha, nós estamos aqui com ele, com Eliezer Lucena, claro, Eliezer Lucena é um dos historiadores da Bíblia, né? Para mim, é um dos maiores estudiosos da Bíblia Sagrada e também de fatos históricos arqueológicos. Eliezer Lucena fala mais de 5 idiomas e hoje ele está aqui com a gente para falar sobre as origens do Evangelho, as origens dos Evangelhos. Isso é enfático e todo mundo está querendo saber. As pessoas me paravam, Altamiro Moura, para saber, perguntando qual era o tema do primeiro podcast aqui, do podcast do Lessa. Mas eu estou com ele aqui, quero apresentar a todos vocês o nosso querido Eliezer Lucena. Muito prazer você estar aqui conosco, viu, Eliezer Lucena? Você está tudo bem contigo? Como é que você está? Como é que estão as coisas? E aí, está preparado para passar as informações estudadas há mais de 30 anos? Você vem estudando a Bíblia em cima de diversos assuntos diferenciados da nossa Bíblia Sagrada e dos fatos históricos, né, antigo agora para a atualidade. Olá, Robson, olá a todos. É muito bom estar aqui com você, Robson. Já nos conhecemos desde a época do Mesa Redonda Gospel. Se nós tivéssemos dado sequência, nós teríamos sido um dos pioneiros a fazer podcast no Brasil, né? E lembrando que vocês foram a gente quem praticamente fez um dos primeiros podcasts no Brasil, né? É verdade. E tínhamos um time bom, que hoje é um time de primeira. Só teólogos formados pela Universidade Metodista, Almir Gomes, o professor Inaldo, José Inaldo, enfim, tínhamos um timaço de primeira. Muito bacana na época, né? E podemos tê-los novamente, né, Robson? Sem dúvida. E outra coisa mesmo, Lucena, é bem enfático a gente até salientar aqui, de que o Mesa Redonda vai continuar, né? Nós vamos ter o podcast do Lessa e durante a semana nós vamos ter o Mesa Redonda Gospel para vocês aí em casa acompanhar todos os temas da atualidade. Mas desculpa, continua, Eliezer Lucena. Então, é muito bom estar aqui, eu quero agradecer o seu convite, tá? Muito bom, e o tema, ele é muito importante, esse tema, como se deu as origens do Evangelho, dos Evangelhos, um longo processo, né, que nós vamos aqui estar falando as etapas desse processo. Muito bem, gente, é isso aí, é você que está já interligado aí, está acompanhando o podcast do Lessa. Eu quero até falar também dos nossos patrocinadores que estão, claro, nos dando o maior apoio, um apoio total aqui pra gente. Nós temos aqui na Guarulhos Gospel, aqui na sala do podcast, nós estamos aqui no telão mostrando os nossos patrocinadores. É isso aí. Patrocinadores, claro, que faz parte também dessa equipe maravilhosa, onde tem o Eliezer Lucena e também o nosso querido produtor. Quem? Altamiro Moura, né, Eliezer? Altamiro. Não quer falar, não? É um verdadeiro artista, né? Não, na verdade, o Altamiro Moura, além de ser um personal styler, ele que nos dá... Cuidou das nossas vestimentas. A gente veio com uma vestimenta diferente, ele disse, não, vocês vão se vestir dessa forma aqui. Aí já passou pra gente, né, Eliezer? Muito interessante. Obrigado, Altamiro Moura, pela sua colaboração, de estar conosco, né? Também quero agradecer aqui, também, Altamiro Moura, faz parte dessa equipe, a Luane Lessa, a minha filha que está em Minas Gerais, acompanhando e editando todos os vídeos do podcast, os vídeos da Rádio Guarulhos Gospel, também fazendo parte dessa equipe, assim como você também, Eliezer Lucena e Altamiro Moura. Muito bem, gente, vamos lá? Vamos. Muito bem, Eliezer Lucena, nós estamos aqui para aprender, né? E eu tenho certeza absoluta de que os evangelhos, na verdade, houve origem. E se houve origem, a gente está aqui para aprender as origens dos evangelhos. Eu tenho certeza absoluta que a Bíblia Sagrada te ensinou muito sobre esse tema. E diante desse tema a gente tem que entender, gente, olha, temos que entender que é bem verdade que nós temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia Sagrada, mas um dos fatores também que nós temos que adquirir é sobre os estudos. Os estudos Bíblia e também que estão diante
de suas eras ou de suas épocas, né? Então, nós aproveitamos aqui, marcamos esse podcast com o Eliezer Lucena para ele estar explicando referentemente as origens dos evangelhos. Eliezer Lucena, eu estou vendo aqui que você estudou bastante para isso, né? E já que você estudou bastante para isso aí, eu queria saber de você, o público quer saber, né? Essa primeira parte do podcast, o que é evangelho e qual o significado desta palavra evangelho, Eliezer Lucena? Ok, Robson. Então, essa palavra é uma palavra grega, que no grego se fala euangelion, e euangelion no grego, traduzindo para o português, o evangelho, significa a boa notícia, a boa nova, ou alegre notícia. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é essa boa notícia? A gente pode falar no singular ou no plural? Boas novas ou boa nova? Os dois. Os dois. Os dois. No caso, o evangelho é a boa nova no singular. Agora, se for evangelhos, seria as boas novas. Entendeu? Boa nova, euangélio e euangelia. No grego, o gelia seria o plural. E o euangélio, o singular, entendeu? Muito bem. Continue. Então, aí a pergunta que não quer calar é: qual seria essa boa nova, né? A boa nova, que boa nova é essa, Robson? Robson Lessa, meu amigo. Evangelho. Então, os evangelhos, quer boa dizer, nova, boa nova, a boa nova boas é novas. aquela pregação que começa com João Batista. Muita gente pensa que começa com Jesus, mas não começa com Jesus, começa com João Batista. João Batista. Se você pegar o Evangelho de Mateus, no de Marcos não está falando isso. No de Mateus você vê que quem começou a pregar primeiro a boa nova é João Batista. Então, a boa nova que João Batista começou a pregar era: arrependei-vos e crede na boa nova. Crede no qual é a boa nova? É chegado o reino de Deus. Muito bem, eu estou vendo aqui que esse assunto aqui é para uma semana de podcast, né? Mas vamos tentar resumir aqui, por motivo do tempo, mas a questão de realmente da gente entendermos, né, é muito enfático, né? Evangelho, boa nova. Evangelhos, boas novas. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Eliezer, você não sabia que a gente estava em off, estávamos batendo um papo sobre a palavra querigma. Nós vamos ver isso brevemente aqui. Brevemente. Porque eu estou aqui com... Você vai falar mais sobre a origem? Sobre o Evangelho, eu queria complementar. Complemente. Pessoal, o Evangelho era a boa nova. A boa nova era a chegada do reino de Deus. Mas tem uma outra pergunta que não quer calar, que vem junto com essa. Qual que era o sinal visível da chegada do reino de Deus? Como as pessoas sabiam que realmente o reino de Deus havia chegado com João Batista e depois principalmente com Jesus? Principalmente com Jesus, aí sim, vem de fato um sinal visível, que você vai ver que Jesus fez muito e ensinou os discípulos a fazê-lo e enviou a fazê-los. Todos eles foram enviados a fazer o mesmo que Jesus, que tem... No Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 em diante, tem essa mensagem, essa missão que Jesus dá para os 12 apóstolos, 12 discípulos, para eles fazerem a mesma coisa que Jesus fazia. A coisa era: ide, expulsai os espíritos impuros e curai os enfermos. Então, ou seja, o Evangelho vinha acompanhado com um sinal visível que o Evangelho havia chegado. E por que esse sinal era visível? Esse sinal se torna missão também? Então, não, mas pessoal, esse sinal, o que quer dizer sinal? Esse sinal é o seguinte: o reino de Deus é perfeito. No reino de Deus não existe espíritos impuros, espíritos imundos, demônios, não existe. O reino de Deus é puro. No reino de Deus não existe enfermidades. Então, um sinal claro que o reino de Deus havia chegado era esse. Jesus expulsava os espíritos impuros e curava os enfermos como sinal do reino de Deus. Lembremos, Paulo associa 2 vezes o Evangelho com poder. Em Romanos 1,16, onde ele diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E em 1 Coríntios 4,20,
onde ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, ou seja, evangelho não é apenas palavra. É poder de Deus. É o poder de Deus para transformar e para curar as pessoas. Então, vê só, Jesus curava os enfermos para provar que o reino de Deus já havia chegado. Lembremos-nos do paralítico de Cafarnaum. Jesus está na casa de uma pessoa e toda a multidão de discípulos circunda Jesus e a casa fica lotada, as portas ficam cheias, não dá para entrar nem sair, provavelmente no quintal também havia pessoas. E de repente eles trazem um paralítico. Aí eles vêm, trazem um paralítico, como não dava para entrar pelas portas, eles colocaram o paralítico sobre o telhado, cavaram um buraco no telhado. Vê só que interessante, cavaram um buraco no telhado. No Evangelho de Lucas fala que tiraram as telhas, destelharam e colocaram o paralítico. No Evangelho de Marcos fala que cavaram um buraco no telhado e colocaram o paralítico. Para a surpresa de muitos, na Galileia, na cidade que aconteceu esse milagre, as casas simples, as casas pobres, elas não tinham telhas, elas tinham um telhado que era de barro com palha, de sapê. Então aquilo se misturava, formava uma massa, virava uma massa que, como se fosse uma massa de terra compactada, né? Por causa da água que eles misturavam, formava aquela massa, mas depois como secava, era barro. Então o Evangelho de Marcos ele é mais fidedigno ao relato, porque Marcos provavelmente conheceu a Galileia pessoalmente, e ele sabia que Cafarnaum, as casas, o telhado era de sapê, de barro com palha. Então cavaram um buraco no telhado, colocaram o paralítico, aí Jesus olhando para o paralítico, Jesus fala: filho, perdoados são os pecados. Havia alguns escribas ali, que aqueles escribas se escandalizaram. Falou, o cara... Fariseu, no caso? Não era os fariseus que estavam ali? Escribas. Os escribas. De acordo com o Evangelho de Marcos, eram os escribas. Então, sempre quando a gente vai pegar um relato, que a gente precisa ter certeza do fato, a gente pega o Evangelho de Marcos como referência, que ele é o mais antigo. Mateus e Lucas copiaram Marcos. Então, por isso que você tornou o evangelho mais fiel? Ele é o evangelho mais fidedigno, por ele ser mais fidedigno e fiel. Fiel. A mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o relato mais fiel em Marcos, porque ele cita que eram os escribas. Então, isso daria para a gente fazer um outro programa. Por que não seriam os fariseus? Aí está anacronicamente errado. Entra com tudo aí, já fala logo porque não eram os fariseus. Porque o povo quer saber, então vamos falar. Não, hoje não, porque levaria muito tempo. Mas então, muito bem, estavam ali os escribas que começaram a razoar entre eles, né? Blasfema assim na cara de todo mundo, porque o único que pode perdoar pecados é Deus, e ele sim perdoa o pecado. Mas aí Jesus, sabendo que eles estavam razoando entre si, escandalizados com o que Jesus disse, filho, perdoados são os teus pecados, Jesus fala: o que é mais difícil dizer? Filho, perdoados são os teus pecados, ou filho, toma tua cama e anda? Agora, então, pessoal, é muito dilema, Eliezer, você queria trabalhar você, e também conflitos diante dos estudos, referentemente onde as pessoas falam sobre fariseus, os escribas, tal, etc. Mas tudo bem, continue e vamos realmente deixar isso aí mais pra frente no próximo podcast, porque isso aí dá pano pra manga. Na realidade, hoje houve uma intriga na Galileia, sim, mas isso é mais tardio, no final do século I, houve... Depois que Jerusalém foi destruída, o rabino Yohanan ben Zakkai foi até o imperador Vespasiano e pediu a cidade de Yaviné, na Galileia, para ser o centro do judaísmo. E a Galileia já era o centro do cristianismo. Então ali o judaísmo rabínico, que estava em formação, que era o judaísmo formativo, começou a competir com o cristianismo nascente. Você está me entendendo, Robson? Estou entendendo. Então, pessoal, quando Mateus escreve o evangelho dele, quem eram os inimigos dos cristãos eram os fariseus, não eram os escribas. Não eram os escribas. Quando Marcos escreveu o evangelho dele, quem eram os inimigos dos cristãos eram os escribas. Não eram os fariseus. Não eram os fariseus. Porque os fariseus, na verdade... Você entendeu? Então, quando Mateus escreve o evangelho dele, ele escreve muita coisa
que está acontecendo na época dele como se estivesse acontecendo na época de Jesus, entendeu? Gente, isso aqui foi somente a primeira pergunta do que é, na verdade, as origens do Evangelho. Então, né? aí, pessoal, o significado da palavra Evangelho. Isso aí é só aperitivo que você está dando para quem vem, né? Para concluir o assunto, a cura do paralítico era muito mais difícil do que falar para ele: o reino de Deus chegou, arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos, crede na Boa Nova. Então, perdoados são os pecados, filho. Mas o que era mais difícil? Falar para ele: ué, perdoa os teus pecados, você está perdoado, Deus te perdoa, eu te perdoo, todos te perdoam, ou toma tua cama e anda. Então era muito mais difícil. Então o milagre, o sinal, os judeus pediam sinal. Lembra que Paulo fala? Os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. Sim. Então os sinais para os judeus eram muito importantes. Então aqueles sinais era de vital importância que o evangelho viesse acompanhado com eles. Muito bem. Muito bem, gente, é isso aí. Estamos aqui com Eliezer. Posso alongar um pouco mais? Só um momentinho, Eliezer Lucena. Eu quero até. Você vai alongar essa primeira parte aqui, porque é difícil até para mediar, viu? Os ensinamentos desse aí é difícil, porque tem muita coisa. A gente vai tentar aqui, em 1 hora, no máximo 1h20, ou 1h30, a gente tentar passar toda a programação de uma forma dinâmica, né? Mas vamos lá, Eliezer Lucena. Não, é isso que eu queria falar. Agora só conclua o que você... Então, pessoal, Jesus, ele determina no imperativo os discípulos que eles façam a mesma coisa que Jesus fazia, que era: ide, expulsai os espíritos impuros e curai os enfermos. Curar os enfermos, todo mundo sabe o que é. É uma pessoa doente, que está doente, você vai impor as mãos sobre ela ou vai ungí-la e elas vão ser curadas, mediante a fé. Agora, e o que é espírito imundo, espírito impuro, Robson? Essa é a grande questão. São os demônios, né? Os demônios, né? Na verdade, que está na atmosfera, né? As pessoas falam isso aí. Então, mas vamos nos ater à etimologia da palavra. Sim, se Jesus quisesse, ele poderia usar essa palavra demônios, mas ele não usou. Ele não usou. E nos evangelhos está lá espíritos impuros. Espíritos impuros. O que é uma coisa impura? Que é uma coisa que foi contaminada. Contaminada com o quê? Com outra coisa. Outra coisa. Então a gente vamos lá para o princípio, então. Vamos falar desde Lúcifer até... Os primeiros cristãos, eles seguiam muito uma literatura que era chamada literatura enoquiana, que são os 5 livros de Enoque. Literatura? Enoquiana. Enoquiana, os livros de Enoque, o livro de Enoque? O livro de Enoque, os 5 livros de Enoque. E no primeiro... 5 livros de Enoque, muito bem. E no primeiro livro de Enoque, o livro das sentinelas, dos vigilantes, tem a queda dos anjos, que é o pecado dos anjos, o pecado angelical. Então esse pecado angelical é onde um ser que se chamava Sanjasa, que era como se fosse um chefe dos anjos, um chefão maioral, que na realidade o Sanjasa é o Rassatã, entendeu? Ele era chefe de mais de 200 demônios, que esses 200 demônios eram chefe de mais outros 50, 100, entendeu? Então ele pega esses 200 anjos e convence eles a descerem na terra e se misturar com as filhas dos homens, possuindo-as e tendo com elas filhos. E desse relacionamento nasceram os gigantes, entendeu? E esses gigantes foram um terror na terra que Deus acaba no livro, de acordo com a literatura enoquiana, isso não sou eu, Eliezer Lucena que está falando, de acordo com a literatura enoquiana, Deus envia o dilúvio para exterminar com esses gigantes na terra, porque eles estavam acabando com a raça humana. Então, consegue exterminar com os gigantes, só que não consegue exterminar com os espíritos deles, porque esses gigantes, eles eram híbridos. Você está falando do gigante que passou no filme a Arca de Noé. Exatamente. Os homens de pedra que iam correndo, aquilo era um mito, né? Não era desse jeito, não, mas né? não é aquele desse jeito. Não é desse jeito não, né? O que nós estamos falando é do livro de Enoque, não da Arca de Noé. Não, do filme Arca de Noé, o filme Arca de Noé, sim. Que os gigantes saíam correndo com as pedras, gente, olha, era muito interessante aquele filme. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas não concluí, peraí. Não, então esses gigantes que foram exterminados, sim,
os espíritos deles ficaram vagando na terra. Vagando na terra. E esses anjos ficaram imundos, porque Então, se misturaram com a raça humana. Entendi. Então eles são híbridos, esses filhos dos gigantes eram híbridos. Os anjos não eram híbridos, os anjos eram puros. Mas esses seres que foram gerados eram seres híbridos. O que é híbrido? É metade uma coisa, metade outra. Então metade humano, metade anjo, metade celestial. Então o espírito deles ficaram vagando e perturbando a raça humana. Então aquele cristianismo nascente, ele pega essa literatura enoquiana e eles utilizam essa literatura enoquiana como se eles fossem judeus enoquianos, entendeu? Sim. Judeus que seguissem a teologia enoquiana. Essa é a realidade. É isso aí, gente. Olha, lembrando ainda aqui, claro, tá uma delícia esse podcast, viu? Lembrando aqui ainda que nós temos aqui os nossos colaboradores, né? É uma parceria bacana aqui que nós temos aqui com o Mix Supermercado, Miro Moura Fotografia, que vou estar aqui, CIS Barbearia, também temos aqui o CFC Cachoeira, do nosso amigo Felipe, e também a pizzaria La Fiore, aqui no Jardim Paraíso, em Guarulhos. É isso aí, gente. Muito bem, olha só, a Eliezer agora parou para beber uma água ali, que o negócio aqui vai começar a esquentar, viu? É isso aí, gente. Olha, Eliezer, a gente viu esse prólogo praticamente, né? Na verdade, um parecer, uma resposta da pergunta que eu fiz, né? O que é o Evangelho, qual o significado da palavra Evangelho, você já deu uma incrementada bacana, né? Eu posso fazer um adendo aqui que é muito importante para você entender isso? Sim. Você lembra daquele etíope que estava eunuco? O eunuco. Então, sim. Ele voltou para as terras da Etiópia e lá propagou-se o evangelho. Você não vai acreditar, mas sabe quem preservou esses livros de Enoque? Sim. Foram eles. Os etíopes. Se você for algum dia para a Etiópia e você visitar uma igreja da Etiópia, você vai pegar um Novo Testamento etíopio e nele está o livro de Enoque. Para sua surpresa, na Bíblia da Etiópia, no Novo Testamento etíope, tem o livro de Enoque. Porque na verdade... Porque eles preservaram essa crença. Essa crença legal, bacana. Entendeu? Muito bem. Muito beleza. Também nós temos aqui falar mais aqui do Evangelho, né? Qual foi o processo de transmissão desse Evangelho que nós temos aqui, né? Eu pulei até esse segundo aqui, você quer que eu faça a primeira pergunta? Você não pode pular o querigma. Então vamos lá. O querigma é mais importante. Tá. O querigma ou querigma? Querigma. Gente, olha só, muito bacana, descontração legal, podcast do Lessa, estamos aqui ao vivo, né? Ao vivo, na verdade, e temos aqui com ele, com Eliezer Lucena, ali estudioso da Palavra de Deus, claro, e também aqui, você também fez alguns estudos arqueológicos também, né? Você fez algumas pesquisas? Os estudos arqueológicos que eu fiz foi de leitura. De leitura, apenas, não de prática, de chegar lá Eu gostaria muito, tive convites do Israel Finkelstein, do Oded Lipschitz, para participar. Vamos ver se esse ano a gente vai em Israel, vamos ver se a gente vai lá em Israel, vamos ver se a gente vai. Então, se você quiser, nós podemos ir um dia juntos. E nós vamos ficar lá, só que nós vamos ficar trabalhando. Sim, nós vamos ficar escavando. Pronto, mas eu quero fazer isso aí. E nós só pagamos a passagem. A gente fica nas hospedagens lá do acampamento, ou com Israel Finkelstein, ou com Oded Lipschitz, que são dois grandes arqueólogos lá de Israel, que eu conheci na Metodista, quando eles vieram na Metodista. Isso. Vamos fazer isso. Vamos selar isso aqui, vem cá. Eu gostaria. É um sonho meu. É um sonho meu também. É um sonho meu ir para Israel, mas não para. Você foi para outros países também, que você a gente até acompanhei, mas Israel você não foi ainda, né? Não. Muito bem, está faltando Israel, porque você conhece a história de Israel toda e não conhece Israel ainda. Vai ser a cereja do bolo. Né? É tipo assim, você conhece. Foi aquela palavra que você falou mesmo agora há pouco? É metade... híbrido. Você não conhece, você conhece só híbrido, né? Nem híbrido, né? Porque você conhece espiritualmente, né? Porque você lê a Bíblia, você lê os fatos históricos, mas você não conhece ainda materialmente, né? Pessoalmente. Muito bem. É isso aí. Agora a gente está vendo aqui, Eliezer, que tem aqui o Evangelho se torna querigma da igreja, né? O que vem a ser esse querigma? Então, a palavra querigma, ela é uma palavra grega, que só está sendo
transliterada para o português. Sim. Querigma e querigma no português. Querigma no grego quer dizer proclamação, a pregação do evangelho, mas de forma oral. Só que esse querigma era um resumo do evangelho, da vida e obra de Jesus, que era para ser feito para pessoas, ou para judeus, né? Ou se não, para pagãos que não acreditavam em Jesus. Então o objetivo desse querigma era uma mensagem curta que abrangesse um pouco da vida de Jesus, sua morte e sua crucificação, e depois a sua ressurreição, que é o ponto principal. Sim. Então, para se pregar o evangelho, para se converter as pessoas, entendeu? Esse era o objetivo do querigma. Que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, se não me falar a memória, a respeito até dessa parte aí, uma parte aqui, sobre Jesus ressuscitado, né? Jesus ressuscitou, que é o mais importante, né? Não Isso, Jesus. Isso. Nós vamos abordar aqui, só que teve dois querigmas que são muito importantes. Isso é um querigma também, não? Isso é um querigma. Isso é um querigma que é o mais importante depois para o cristianismo paulino, que é o cristianismo gentílico. Mas existia o cristianismo judeu. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. Então, logo depois que Jesus morre, quem propagou essa mensagem foram os judeus, mas primeiro para os judeus, depois para o grego. Os judeus pensavam assim: primeiro nós temos que pregar para os judeus, tanto nas terras de Israel quanto fora das terras de Israel. Depois que nós pregarmos para os judeus, aí pregamos para os gentios. Então, pessoal... Até os confins da terra. Né? Exatamente. Então, eles desenvolveram um resumo do evangelho que é o querigma judaico, vamos dizer, o querigma judaico-cristão, vamos batizar assim. Sim. Esse querigma era um resumo do evangelho centrado na segunda vinda de Jesus, porque a vida e obra de Jesus eles conheciam, mas eles, como a morte de Jesus foi muito abrupta para eles e depois a ressurreição marcou demais, e tem a promessa da segunda vinda, então o querigma judaico-cristão ele é centrado na segunda vinda de Jesus e no juízo final. Isso aí já é uma coisa mais escatológica, mais na frente, né? Então, mas não pense isso. Eles eram totalmente escatológicos. Eles pensavam que eles estavam vivendo nos últimos dias. Paulo mesmo fala que num piscar de olhos, nós que estamos vivos seremos transformados. Ele cria piamente que ele veria a segunda volta de Jesus. Então, por que os evangelhos demorou a ser escrito? Jesus morre no ano 30. O primeiro evangelho só vai ser escrito praticamente no ano 70. 40 anos. Depois. 40 anos. Por que os judeus, primeiros seguidores, a primeira geração de cristãos eram judeus? Então, por que eles não escreveram nada? Não colocaram num papel? Porque eles achavam que ia tudo acabar logo, que o reino de Deus ia ser implantado logo, que a segunda vinda de Jesus era logo, era breve, era para os dias deles. Entendeu? E por causa disso eles desenvolveram esse querigma da segunda volta e do juízo final. E tem um detalhe. O primeiro querigma nas terras de Israel, esses primeiros cristãos tinham como urgente a segunda vinda de Cristo devido à mensagem do próprio Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 1 está escrito assim: em verdade vos digo, que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Jesus está falando para os apóstolos: dos que aqui estão, alguns de vocês não vão morrer sem que tenham visto o reino de Deus chegado com poder. Então, imagina o impacto dessas palavras na vida deles. Eles criam que iam ver em vida. Muito bem. E não é só isso, o Marcos 13:30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, o final dos tempos. Uma geração seria... Não passará esta geração. Ele está falando, não passará esta geração. Essa geração agora também? Não, era para eles. Do ano 70? O capítulo 13 do Evangelho de Marcos chama-se Apocalipse de Jesus. Sim. Esse Apocalipse de Jesus conta da grande tribulação, da destruição de Jerusalém, do princípio das dores e assim vai.
Então, quando Jesus termina de fazer essa pregação desse Apocalipse, ele fala: na verdade vos digo que não passará esta geração entendi agora. sem que todas estas coisas aconteçam. E vai acontecer. Entendeu? Não, você não entendeu. Não, e aconteceu. Ou vai acontecer. Você não entendeu. Era para aquela geração. Naquela época, então. Então eles creram naquilo e pegaram aquilo com todas as forças dele. Chega um ponto, não sei se você já leu nas cartas de Paulo. Paulo fala assim: não há tempo para mais nada. Quem não casou, não case. Porque você não vai constituir família. Não dá tempo. E quem é casado, não toque na sua mulher. Se santifica, porque já não tem tempo para mais nada. Jesus está aí às portas. Então isso quer dizer, esse texto aí quer dizer aquele que o apóstolo Paulo na época ele comentou a respeito para que o cidadão não casasse, que ele não ia casar. Exatamente, porque para eles... Se aplica assim por causa do fim? O fim. É mesmo. Quando você pega o discurso de Pedro em Pentecostes, ele fala... Depois que eles falaram... Que aplicam diferente isso aí, né? Você sabe. Mas fazer o quê? As aplicações agora desse vamos ao texto. Agora vamos analisar. Vamos. A pregação de Pedro em Pentecostes. Pedro fala a respeito... Esses homens que vós vedes falando em outras línguas não estão embriagados. A respeito destes, profetizou o profeta Joel, que disse que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, blá 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 blá. No final dos tempos, nos últimos dias ou no final dos tempos, derramarei do meu espírito. Agora você abre sua Bíblia depois aí, vocês em casa, no livro de Joel, onde tem a efusão do Espírito, no livro de Joel, diz assim: e acontecerá que depois destas coisas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não tem últimos tempos, não tem final dos dias. Eles acreditavam que estavam vivendo o final dos tempos. Então Pedro acrescenta, parafraseando a Escritura, que eles estavam vivendo o final dos tempos. Já estavam vivendo. Já estavam vivendo, para eles. Para eles, aquela geração. Eles acreditavam piamente nisso. É isso aí, gente, olha só. Bom, esse é o primeiro querigma. É um querigma judaico-cristão para quem viveu com Cristo, para quem viveu com Jesus, andou com Jesus e que foi criado nas terras de Israel. Muito bem. Mas agora existe um segundo querigma. Você vai explicar agora ele? Vai explicar. Porque precisa, isso faz parte da transmissão do Evangelho, Robson. Sim. Se deu oralmente. E este querigma, a palavra Evangelho se torna o querigma. E o querigma, o que depois vai se tornar? Mas a gente precisa explicar as etapas. Explicar isso aí, então, continue. Depois que, na terceira geração de cristãos, os discípulos do apóstolo Paulo, como a mensagem era pregada para os gentios, não interessava mais a vida e obra de Jesus. O que atraía a audiência greco-romana era a morte e ressurreição de Jesus. É isso aí, gente. Olha só. O Evangelho torna o querigma da igreja. O que vinha a ser querigma da igreja? Você viu que ele explicou o primeiro querigma. Agora, para concluir essa segunda parte, eu quero que você explique o segundo querigma. Se você for estudar, ou qualquer pessoa for estudar, vai ver que quando você pega livros que falam das origens do Evangelho, vai só perceber que só os comentadores falam apenas de um querigma. Mas tem alguns especialistas que vão além, por causa de alguns achados, como a fonte Q, o Evangelho de Tomé e assim por diante, que esses especialistas vão além e descobriram um primeiro querigma, que é esse primeiro querigma judaico-cristão, que era a segunda volta de Cristo e o juízo final. Mas esse primeiro querigma era para a audiência judaica e para os primeiros cristãos que tinham como eminente a volta de Jesus, era urgente a volta de Jesus. Mas quando isso cai na terceira geração, que aquela urgência acabou, Robson, o que era atrativo para o público greco-romano era a prisão, a morte e ressurreição de Jesus. Então surge um segundo querigma. Esse segundo querigma, você vê um modelo dele
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no discurso de Pedro. Ali tem um resumo do querigma que Pedro fala. O Jesus de Nazaré, homem de Deus, filho de Deus, cheio do poder de Deus, que realizou milagres e maravilhas no vosso meio, mas vós o prendestes, o maltrataste, o crucificaste, mas Deus o exaltou e o ressuscitou, e ao terceiro dia, e assim, e está sentado à destra de Deus, e sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará. Esse é o modelo do primeiro querigma que está na boca de Pedro, do segundo querigma que está na boca de Pedro. Vai ser um modelo esse, um resumo da vida de Jesus muito breve e centrado na prisão, morte e ressurreição de Jesus. Isso é muito importante falar do querigma. Tá, então a proclamação mostra, né, realmente o que é o querigma, na verdade. Que muitos, a gente vê muitos estudos que falam sobre o querigma, mas falam só o primeiro querigma, mas o segundo eu não vi. Não, isso é ao contrário, falam o segundo querigma. E não fala do primeiro? Não fala do então primeiro. Você fez a inversão. Entendi. Então, é verdade. O primeiro querigma, que foi dos primeiros cristãos judeus, ele foi descoberto há pouco tempo. Então fala do segundo e não fala do primeiro. Exatamente. Muitos estudos. Porque o segundo foi para o público gentílico, entendeu? Para os cristãos pagãos, entendeu? De origem pagã. Que era para atraí-los. Muito forte, basicamente né? É isso. Basicamente, em relação ao querigma, na verdade, você tem uma aula, né? Vamos dizer assim. Mas, na verdade... Uma observação. Tudo isso, gente, oralmente, sem nenhuma cultura escrita. Era uma cultura totalmente oral. Olha só, muito bacana. Outra coisa, Elisa, já que nós estamos falando sobre o Evangelho, os Evangelhos, as origens dos Evangelhos, porque, gente, é o seguinte... A gente estamos falando das origens, né? Estamos falando aqui as origens dos evangelhos. Vai entrar muita coisa, vai entrar muitos fatos. A gente não vai só falar Evangelho de Marcos, surgiu tal dia, tal ano, tal... Não, Evangelho de Lucas, Não, a gente vai entrar em fatores históricos onde houve fatos, né, e acontecimentos diante desses evangelhos. Então, é muito bom você entrar afinco nisso aí. A gente chegou até os querigma. Você está entendendo, Eliezer? Então, para que a gente venha entender, na verdade, os evangelhos, houve uma trajetória muito grande, Eliezer. Você sabe disso. É por isso que eu quero perguntar para você agora... Depois do querigma tem evangelho, querigma, um terceiro estágio agora. Terceiro estágio. Agora eu quero perguntar para você qual foi o processo de transmissão do evangelho, porque isso aí se propagou, né? Se propagou de uma forma que o mundo inteiro conhece Jesus. Então, a humanidade conhece o evangelho. Vê só. Claro que tem alguns países que não conhecem ainda porque não aceitam. São alguns países que não aceitam a propagação do evangelho, ou seja, que seja pregado o evangelho naqueles países. Muitos países, como, segundo os estudiosos, a janela 10/40, tem alguns países que não entra, né, a Bíblia, né, o evangelho da palavra de Deus. Mas, Eliezer Lucena, qual foi o processo de transmissão do evangelho? Então, depois de querigma, além do querigma, começou a rolar seleções de ditos de Jesus, seleções de milagres, seleções de parábolas, seleções de relato da paixão, seleções de relato da infância. O que esses primeiros cristãos fizeram? Eles enclausuraram as lembranças de Jesus, da vida e obra de Jesus, e dividiram em temas. Para eles não esquecerem, então eles começaram a dividir em temas. Vamos supor, uma pessoa escrevia uma coletâneazinha de milagres. 7 milagres de Jesus. 7 milagres de Jesus. Ele escrevia e aquilo começava a circular. Outro escrevia uma coletânea com 15 ensinamentos de Jesus. Outro escrevia uma coletâneazinha como que Jesus foi preso, morto e ressuscitado. E assim por diante. Então começou a rodar coleções de ditos, de milagres. Só para você ter uma ideia, vou usar uma Bíblia aqui para te mostrar que existia uma fonte de sinais que o evangelista João usou e que e que existiam outras fontes com outros milagres que ele não incluiu no evangelho dele. Você me permite? Pode, fica à vontade. Aqui a gente está aqui para realmente aprender. No capítulo 2 do evangelho de João, no versículo 11, está assim:
nas bodas de Caná da Galileia. Versículo 11. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então os sinais você vê que era sempre para confirmar o Evangelho, que o reino de Deus havia chegado, para que as pessoas crescem no reino de Deus. Então os judeus creem em sinais, entendeu? Então esse foi o princípio da fonte dos sinais. Então João usou uma fonte que tinha 7 sinais. E os 7 sinais ele escreveu aqui no Evangelho dele. Aí, no capítulo 4, no versículo 54, ele relata assim: na cura do filho do funcionário real. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Então, o primeiro sinal, o primeiro milagre foi das bodas de Caná da Galileia. O segundo sinal foi a cura do filho de um funcionário real. Tá? Então ele vai enumerando. Então daqui por diante você pode enumerar, você vai ver que vai dar 7 milagres. Tá? Para você ter uma ideia que o sinal era tão forte no meio judaico, que aqui João não fala o que Jesus falava. Jesus falava das obras que ele fazia. Os sinais que Jesus fazia, nos evangelhos está como Jesus falando: as obras que eu faço, vocês farão também. João não usa obras, ele usa sinal. E não usa milagres também, porque os judeus pedem sinal, entendeu? Então existia a fonte de sinais, que essa fonte de sinais é a mesma coisa do que dizer hoje fonte dos milagres. Você está entendendo? Aí no capítulo 20 desse mesmo evangelho, no versículo 30, está escrito assim. Isso no Evangelho de João. Evangelho de João. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Então ele tinha uma fonte de outros sinais que ele não quis incluir. E ele conhecia essas outras fontes de sinais. Olha que coisa linda. Entendeu? E essas fontes de sinais rolavam soltas, avulsas, para lá e para cá. Esse foi o processo depois do querigma. E depois, essas fontes de sinais, o que elas se transformam? Elas se transformam em coletâneas maiores. Se torna até uma linguagem judaica mesmo, porque eles falam que sobre sinais, né? Sinais. E eu vi até, não sei se foi um estudo que eu estava vendo, sobre a vinda de Cristo. Né? Mas não estou falando dos judeus ortodoxos, aquele que é ortodoxo ao cristianismo, né? Os sinais que precederão a vinda de Cristo, né? E tal, o apóstolo Pedro fala sobre alguns, comenta sobre sinais. Mas continue, desculpa, é somente um adendo. Então, aí depois essas seleções de ditos e de parábolas, de milagres e de sinais que eram pequenas, foram aumentando e deu origem às coletâneas de ditos de Jesus, que já eram maiores, coletâneas de sinais, coletâneas da paixão, coletâneas da infância, coletâneas de parábola. Então esse é o processo já quase chegando no Evangelho. Você vê que a coisa vai aumentando. Do querigma, que era curtinho, vai surgindo as seleções de ditos e de sinais, das seleções surgem as coletâneas, das coletâneas para os evangelhos já está um passo. Nossa, então quer dizer, Eliezer Lucena, aqui, essas origens, na verdade, né, os evangelhos, falando do Evangelho de João, você vê como ele foi confeccionado, né? Foi feito, e diante disso, para se propagar na realidade, parece que houve uns cuidados aí de ser feito para que viesse a crença, em relação à crença aos evangelhos. Então é bem verdade do que nós estamos falando aqui. A gente está falando de algo sagrado, estamos falando dos evangelhos, como surgiram esses evangelhos, e você fez um estudo em cima de cada parte disso aí, para dar para mostrar para as pessoas, na realidade, muitos que só conhecem, só vão falar do evangelho, mas ninguém sabe como surgiram os evangelhos. Então isso é muito importante para a nossa vida, para a humanidade, saber de como surgiram os evangelhos, e como, passo a passo de cada evangelho deles foram feitos, surgiram, na verdade. Mas isso no meio acadêmico é assim, é corriqueiro. É corriqueiro no meio acadêmico. Isso é coisa assim que todo teólogo acadêmico sabe, entendeu? Mas você concorda comigo que isso é muito bom? Não, é muito importante. Para que as pessoas importantíssimo se mostrar na igreja para as pessoas leigas
que não tem noção como que se deu esse processo, como foi o processo de transmissão dos evangelhos. Que primeiro essa transmissão se dá oralmente, até chegar numa cultura, primeiro é uma cultura oral, até se chegar numa cultura escrita, entendeu? Eliezer, eu tenho, um dia a gente falando sobre a Bíblia, né? A gente estudando, batendo papo, eu e você, a coisa até um pouco fora do Evangelho, mas também dentro da Palavra de Deus. Você fez um comentário comigo, quando você falou assim, tanto escrito como oral. Você até comentou que teve uma época, né? Na época existia duas Torá, a Torá oral e a Torá escrita. Exatamente. A Torá oral porque ela era falada de pai para filho até chegar aos dias de hoje. Esse é um costume que tem judaico, ainda tem isso e hoje. Essa Torá oral deu origem ao Talmud, que são mais de... Você pode colocar aí? Talmud, são praticamente quase 64 ou mais livros, entendeu? Então você pode Mas colocar... livros assim, ó, dessa grossura, assim, desse tamanho, assim. Sim, para que a gente entenda melhor aqui, eu não quero entrar nesse assunto porque é muito extenso, é para outro podcast. Mas eu achei muito legal, até você chegar na Torá oral, que deu origem aos Talmud. Ao Talmud. Tem dois Talmuds. Tem dois Talmud. Babilônico e o Talmud de Jerusalém. Muito bem, mas já que se tornou uma Torá oral, difere alguma coisa da Torá oral com a Torá escrita? Sim, difere muito, porque tem muitos mandamentos que não tem na Torá, entendeu? Tem muitas regras, tem muita coisa que tem que fazer, tem muita interpretação que acrescenta muita coisa, entendeu? É bem diferente. É muito bom. Eu quero apertar você mais um pouquinho. Eu gosto de apertar você, porque você vai ter que falar para todo mundo entender isso aí. É muito bom. É muito interessante. Nesse Talmud tem a parte de narrativas, que é as Haggadahs, que contam as histórias narrativas dos personagens bíblicos. Sim. E tem a parte jurídica, que muito é a parte da discussão da lei de Moisés pelos rabinos. Calma, porque isso aí a gente vai lá na frente em outro podcast. Tem muita coisa ainda, né? Vamos dar sequência. Eliezer Lucena aqui já falou, claro, qual foi a transmissão, né? O processo de transmissão do Evangelho, né? E essa transmissão vem de uma cadeia de coisas bacanas e legal. A gente vê, né? Uma trajetória tremenda, né? Porque não dá para explicar. E isso aqui, esse processo de transmissão do Evangelho, teria que ser uma semana. Então, para que nós venhamos entender, gente, o processo de transmissão do Evangelho, a gente pode colocar aí quantos anos dessa transmissão aí, desse processo? Mais ou menos de 35 a 40 anos que ele foi transmitido oralmente. Agora imagina você a trajetória desse processo de transmissão, né? O que aconteceu durante esses 35 anos, né? Propagando o Evangelho, falando... É muito forte isso aí, mas eu não quero falar disso mais não. Eu quero falar agora no próximo tópico, que é aqui, ó. Nós temos aqui, sabe o quê? Olha só, essa pergunta aqui é uma pergunta que eu queria fazer faz tempo para você, mas eu quero fazer agora aqui no podcast. Eu queria saber de você quais os índices de letramento da época de Jesus. Muito boa. Essa pergunta é muito boa, Robson. Para quem às vezes não saiba, o letramento é a alfabetização. Quais os índices de alfabetização da época de Jesus, né? A gente pode usar tanto o letramento quanto a alfabetização. De acordo com uma grande estudiosa, Katharine Hesser, no livro... Katharine o quê? Katharine Hesser. Ela era judia? Era uma judia. Ela é a única que fez um trabalho bem expansivo e bem minucioso sobre a Palestina romana. Qual foi o ano disso aí? Você lembra mais ou menos, não? O ano que ela escreveu deve ter sido por volta de 2010. Já esse ano, 2010, 2012. Ou já nesse século já. Já nesse século. Muito bem. Então ela deve estar... o período que ela escreveu deve ser mais ou menos isso, entre 2008 a 2012, aí eu não estaria errando. Então, o nome do livro se chama Jewish Literacy in Roman Palestine, ou seja, letramento judaico, alfabetização judaica na Palestina romana. Então, ela vai trabalhar várias questões, a questão da cultura oral, e vai trabalhar também os índices de letramento, os índices de alfabetização da época. E de acordo com ela, apenas
de 7 a 10% das pessoas sabiam ler na época de Jesus nos grandes centros. Quais são esses grandes centros? Roma, Alexandria, Antioquia, talvez Jerusalém, não sei se Jerusalém cabe aí de 7 a 10%, entendeu? Então, só nas grandes cidades, nos grandes centros, cidades que teriam mais de 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, assim por diante. Então, você imaginar esses índices de letramento, de alfabetização para os nossos dias é muito baixo. Isso nos grandes centros. Agora, quando vamos para o campo, para as áreas rurais desses mesmos locais, como no caso aqui que nos interessa a Galileia, esses índices caíam para 1% a 3%. Você está falando dos grandes centros, né? Não, então, agora nós estamos falando do campo, da área rural. Da área rural, então. Nos grandes centros, de 7 a 10%. Vamos lá, porque tem pessoas também que querem entender isso aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Quando eu faço a pergunta a você, quais os índices de letramento da época de Jesus, né? Você está falando do letramento, ou seja, da alfabetização. As pessoas que sabiam ler. As pessoas que sabiam ler, muito bem, para que viessem entender sobre os evangelhos. Sobre qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Sobre qualquer coisa de cultura escrita. De cultura escrita, mas entrando, já que a gente está falando dos evangelhos, a gente vamos falar dos evangelhos. Mas a intenção nossa é essa, é mostrar quem era a audiência que lia os evangelhos. Os evangelhos, muito bem. E qual era essa quantidade. Certo, muito bem. Vamos aqui agora sobre... Então, mas para você entender, eu não sei se continue. No campo, na Galileia de Jesus, eu não creio que 3% seria... eu não creio que na Galileia de Jesus 3% seja um número razoável. Eu sou mais pessimista. Então, para a Galileia da época de Jesus, eu sou pessimista. Eu creio que no máximo 1% da população saberia ler. Mas por quê? Porque é um local muito distante, um local muito precário, de condições muito difíceis. Até a gente via mesmo, porque você fala que... Muita pobreza. E fora o deserto, né? Não, a Galileia, o deserto ele está mais para o sul da Judéia, o deserto do Negev. Na Galileia você tem planícies muito férteis, e vocês têm planalto também muito férteis, onde nos planaltos se plantavam vinhos, uvas aliás, e se produziam vinhos, se plantavam azeitonas e produziam azeite, e enfim, eles plantavam grãos e plantavam várias coisas que eles necessitavam. Eles praticamente eram quase autossuficientes, entendeu? Na agricultura. Então era uma terra fértil, era uma terra bonita a Galileia. Mas os camponeses eram homens rudes, homens assim, sem cultura, sem letra. Entendeu? Então os índices na Galileia eram bem baixos. Eu creio que em torno de 1% na Galileia já seria suficiente. 1% da população teria acesso à alfabetização. E esses que tinham acesso à alfabetização já a gente entende que chegaram a conhecer o Evangelho? Então, isso que é a nossa proposta aqui. Muito bem. A próxima pergunta eu vou te responder isso. Muito bem, então, beleza, Luciano. É o seguinte, já que esse 1% aí, vamos dizer de 10 mil pessoas, né? Você tem 1%, você tem quanto? Então, tem como calcular 100 isso. pessoas? Tem como calcular isso, que é a próxima pergunta. A próxima pergunta. Então, muito bem. Por isso que você pegou a calculadora, né? Muito bem. Deixa eu então, vamos lá, gente. Olha só. Na calculadora que eu vou precisar dela. Essa pergunta aqui foi uma pergunta enfática, né? Quais os índices de letramento da época de Jesus? Então, será que existia... Então, os índices são esses. Muitos analfabetos. De 7 a 10% nos grandes centros e de 1 a 3% na zona rural. Na zona rural. Na zona rural. Muito bem. Então, nós temos aqui, gente, olha, é possível calcular a quantidade de pessoas alfabetizadas na Galileia de Jesus? Sim, é possível sim. Veja bem, dá para fazer um cálculo de letramento dos habitantes da Galileia. Mas você precisa ter uma quantidade de pessoas. Então, mas tem estudiosos, né? A Galileia ela foi revirada. Ou subentende o cálculo? Então, a quantidade. Nos últimos 50 anos, a Galileia ela foi revirada de cabeça para baixo pelos arqueólogos. Não só os arqueólogos, como os assistentes deles, os estudiosos das ciências sociais, das histórias, da epigrafia e tudo mais. Então, eles desenvolveram vários estudos que têm a condição hoje de se calcular a quantidade de habitantes dessa região.
quantos habitantes tinha. Se nós conseguimos calcular a quantidade de habitantes que tinha na Galileia, nós conseguimos 1%, aí nós vamos ter um número de pessoas alfabetizadas, entendeu? Então, vê só, David Fienzi, no livro Galilee in the Late Second Temple and Mishnaic Periods, no capítulo 8, ele faz uma tabela de vilas, de vilarejo, vila ou aldeia, cidade pequena do campo e cidade grande. Ele vai, no caso, catalogar aí como se fosse um censo, né? Então aqui nós vamos ter a tabela. Um vilarejo pequeno, 50 habitantes. Uma vila ou uma aldeia de 400 a 600 habitantes. Uma cidade pequena do campo, de 600 a 7 mil habitantes. Uma cidade grande, de 10 mil a 60 mil habitantes. Aí nós vamos lá. Tem um testemunho de Flávio Joséfo, que ele fala que na Galileia existia 204 vilarejos. Esse vilarejo não é esse pequeno, é a vila-aldeia de 400 a 600 habitantes. 204 vilas, aldeias. Então nós vamos calcular, os estudiosos já calcularam para efeito de cálculo, 204 vilas ou aldeias vezes 600 habitantes, o máximo, vamos pegar o máximo. Porque tinha vilas que tinha 1000, mas tinha vila que tinha 200, 300, então nós vamos pegar a média aí seria mais ou menos os 600. Daria 122 mil habitantes, 122.400 habitantes, 122.400 habitantes, apenas nessas 204 vilas. Só que existia umas 4 ou 5 cidades pequenas que tinha entre 600 e 7 mil habitantes. Mas aí você fala aí, essas cidades aí, você quer dizer que eram centros urbanos? São cidades que tinham uma pequena urbanização, como Magdala, a cidade de Magdala, você pega... Magdala fica onde? Na Galileia, a cidade de Maria Madalena, a cidade de Maria Madalena, ou Jotapata também seria uma cidade que teria mais de 1000 habitantes. Então vamos pegar aí umas 5 cidades que teria 4 mil habitantes, daria 20 mil. Então nós vamos somar mais 20 mil a esses 122. Dá 142.400. E existia 2 grandes cidades, que eram Séforis e Tiberíades, que tinha em torno de 12 mil habitantes, dá 24 mil habitantes. Então nós vamos somar mais 24 mil habitantes. 166.400 habitantes, que os estudiosos arredondam para em torno de 170 mil a 200 mil habitantes. Então, respondendo a sua pergunta, na Galileia da época de Jesus, em torno de 1.750 pessoas a 2.000 pessoas sabiam ler. De 1.750 a 2.000 pessoas. Muito pouco, né? Muito pouco. Um índice muito baixo. Um índice baixíssimo. Baixíssimo. Muito bem, entendemos aí, claro que ficou claro, Robson? Ficou bem claro, porque na verdade, você explicou aí sobre o índice do letramento da época de Jesus, os alfabetizados e não alfabetizados, né? E ainda aí eu fiz a pergunta para você se é possível a gente calcular. Né? E você falou de 160 e poucos mil, né? Daria eles arredondam de 170 mil a 200 mil habitantes. A 200 mil habitantes. Então sendo generoso. Generoso. Então daria a quantidade que você fez agora? A quantidade de pessoas, 1.750 pessoas. 1.750 pessoas. Agora, a 2.000 pessoas. A 2.000 pessoas. De 1.750 a 2.000. No máximo. Então, no caso, seria realmente esse percentual que você falou, muito pouco. Né? Hoje é diferente, né? Hoje... já não é o caso de Jerusalém. Jerusalém, eu não sei quantos habitantes teriam lá, se na época teria em torno de 200 ou 300 mil habitantes, que daria para se aplicar um índice melhor. Entendeu? Mas Jerusalém já tinha um aproveitamento melhor, que eu creio que jogar em torno de 5% a 6% para Jerusalém seria aí o ideal, entendeu? Agora, tudo isso que você falou aqui, referentemente, né, ao letramento, né, a alfabetização, os não alfabetizados, você pode falar, pode explicar se existe algum testemunho dessa cultura oral da época de Jesus? Então, existe sim. Esse testemunho da cultura oral judaica está em Flávio Joséfo, no livro Contra Pion, que diz, no livro 2, existem 2 livros contra Pion. A Pion era um camarada que ele falava mal dos judeus e falava que era muita ladainha, que tinha muita ladainha na religião judaica. E Flávio Joséfo escreve 2 livros
para responder às difamações que Apion fazia contra os judeus, entendeu? E as críticas que Apion também fez ao livro de Flávio Josefo, da Guerra Judaica. Então vamos lá, no livro 2, no verso 178, Josefo diz assim: se alguém pergunta de leis a qualquer um de nós, verá que podemos recitar todas com mais facilidade que o próprio nome. Pois ao aprender de memória desde o despertar da inteligência, temos como gravá-las na alma. É raro quem as transgride, e nenhuma culpa é suficiente para evitar o castigo. Bom, essa é a tradição oral dos judeus da época. Era uma tradição muito forte, que a gente pode dizer que essa técnica deu origem à Mishnah. A Mishnah quer dizer, em aramaico e hebraico, repetição. E essa técnica de se decorar as coisas através da repetição exaustiva deu origem a um tratado que chama Mishnah, que é esse código, esse tratado Mishnah, que deu origem ao Talmud. Olha como uma coisa chama outra. Chama outra. Entendeu? Muito interessante. Então você vê que eles tinham gravadas todas as leis do Pentateuco. Muito bom, muito bom. E podia recitar de cor e com mais facilidade do que recitar o próprio nome. Para você ver que eu tô ligado. Recitar. É para você ver que eu tô ligado nesse assunto aqui, que eu até falei para você sobre a Torá oral. Exatamente. Entendeu? E a gente chegou no Talmud, né? Onde... Então, para você ver como era uma cultura tão forte, que conseguiu produzir tanto conteúdo oralmente, tudo com a técnica de recitação. E é muito interessante. Olha só, gente, muito interessante. O que eu acho interessante é isso, é o estudo. Mas sabe o que as pessoas não entendem? As pessoas não entendem que os primeiros cristãos eram judeus e eles estavam inseridos nesse ambiente dessa técnica oral. Uma cultura oral fortíssima que tinha capacidade de gravar o Pentateuco. Gravar o Pentateuco. Olha que coisa linda. O Pentateuco. Você vê Pedro, um homem analfabeto, e faz um discurso daquele que se converte 4.000 pessoas. Mesmo, né? Entendeu? Te contar, é uma coisa linda. A imagem de Deus é tremenda. Gente, olha, lembrando ainda, para que nós viemos entender, gente? Olha, o Eliezer está fazendo aqui uma explicação muito interessantíssima. Embora ele tenha uma linguagem meio acadêmica, mas depois eu vou começar a explicar para ele, falar um pouquinho mais. Gente, olha só. É bem verdade e bem interessante que na época, né, dos primitivos, dos primeiros povos da época, da história da Bíblia Sagrada, a gente vê que o povo judaico, ele se elevava ao quê? A duas Torás, a Torá oral e a Torá escrita, onde a gente vê que a Torá oral, ela veio passando dos tempos e se tornou Talmud, né? Agora. Se tornou a Mishnah primeiro. A Mishnah é o quê? É um tratado que tem em torno de 64... sete ou 8 tratados, que cada tratado tem em torno de 7 códigos, entendeu? Então seriam em torno de 64 a 70 livros, mais ou menos. Muito forte. É isso aí, gente. Olha só, estamos aqui no podcast do Lessa. Claro, diversas perguntas nós fizemos aqui para o nosso querido Eliezer Lucena, que está aqui dando um show de entendimento referentemente aos evangelhos, né? As origens dos evangelhos. Então, gente, olha, nós já falamos aqui na primeira parte muitos assuntos, falamos aqui sobre se é possível calcular a quantidade de pessoas alfabetizadas na Galiléia de Jesus. Nós perguntamos aqui para ele se existe algum testemunho dessa cultura oral na época de Jesus, porque está tudo dentro dos evangelhos, na verdade está dentro dos evangelhos, para que as pessoas entendam, né, a época, né, até esse censo, né, de pessoas que eram alfabetizadas, pessoas que não eram, né, e se foi propagado aquelas pessoas que tinham entendimento de leitura, ou se não tinha. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para ele aqui. Existe algum testemunho do analfabetismo dos primeiros cristãos? Sim, Robson, existe sim. E eu selecionei 2 deles, um testemunho interno e outro externo. O que viria a ser esse testemunho interno? É um testemunho que está dentro do Novo Testamento, então produzido pelos próprios cristãos. E outro testemunho externo, produzido por um inimigo dos cristãos, que foi registrado por um dos pais da igreja. Então vamos lá, posso ler o texto, Robson? Sim. Os primeiros cristãos eram judeus, né, como a gente já deixou claro aqui, e todos eles inseridos nessa forte cultura oral.
Um exemplo disso era Pedro e João. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: então eles, isso depois do discurso e da pregação de Pedro, tá? Então eles quem? As autoridades judaicas. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Veja bem, as autoridades judaicas, os sacerdotes, o sumo sacerdote e as autoridades ali ficaram maravilhados com a ousadia de Pedro e de João no manuseio da Bíblia hebraica. A pregação deles, eles ficaram maravilhados, porque eles ficaram sabendo que eram homens analfabetos. No texto grego, uma pessoa alfabetizada em grego é gramato. Gramato, e uma pessoa analfabeta é agramatos. Entendeu? Então no texto grego lá fala que Pedro e João eram agramatos, não eram alfabetizados, eram sem letras. Então eles eram indoutos, como diz aqui, sem letras. Eram homens sem letras, que não conheciam as letras. E as autoridades judaicas ficaram maravilhadas, falaram, como que pode? 2 homens analfabetos aqui deram uma aula de Torá para nós aqui, de Torá e dos profetas. Como que isso é possível, Robson? E vou mais longe ainda. Esses 2 homens que é chamado e que é dito, que é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, diz que eles eram analfabetos, produziram 6 livros do Novo Testamento. E agora? Coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Mas então, sabe como que foi produzido esses livros? Provavelmente eles ditaram oralmente para outra pessoa escrever, Robson. Não tem outra saída. Ou se não, outras pessoas escreveram após a morte deles, usando o nome deles. Das duas, uma. Qual que você ficaria? A primeira opção é a seguinte. Tá gravando isso? Tá. Você vai? Tá. Então vamos lá, vou falar tudo de novo. Robson, esses 2 autores, esses 2 judeus, Pedro e João, são responsáveis por 6 livros, pela autoria de 6 livros do Novo Testamento. Um Evangelho de João e 3 cartas, 4. E 2 cartas de Pedro, 6. Então, como que pode 2 homens agramatos, sem letras, produzirem 6 livros do Novo Testamento? Tem 2 opções. A primeira opção, ou eles ditaram esses livros para alguém que era alfabetizado escrevê-los, né? Ou se não, as comunidades deles, após a morte deles, a comunidade de João, a comunidade de Pedro, pode ter escrito esses livros usando o pseudônimo, usando o nome deles, entendeu? Essa é a pergunta? Vê só, existem essas 2 opções. Se você pudesse escolher numa dessas 2 opções, qual você escolheria? Olha, aí eu vou entrar, aí eu entro numa parte espiritual, numa parte material. Eu acho que, na verdade, eles escreveram, tá? Escreveram, mas aí com o apoio de Deus, ali, o Espírito Santo deu essa como é que eu posso falar, gente? Não, mas se nós pudéssemos tirar essa intervenção divina, sem ter uma intervenção divina, usando Pedro e João. Pessoal, mas se tinha pessoas alfabetizadas e no cristianismo depois entrou, como João Marcos, que era parceiro, que era companheiro de Pedro e colaborador de Paulo. João Marcos, ele era alfabetizado. Sim. Era um judeu culto que então a gente pode ver, Elias, aí que na verdade houve sim uma ajuda da comunidade, pessoal que era letrado, né, para dar essa ênfase, para pôr no papel, realmente, porque eu creio na verdade, porque assim, a gente vê um conflito muito grande de pessoas falando a respeito da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita, tem muitos incrédulos que falam, a Bíblia foi escrita pelo homem, a Bíblia foi... Não, tudo bem, o homem escreveu, mas houve uma intervenção divina para isso, porque senão
os evangelhos. A Bíblia diz que o evangelho de Deus, na verdade, o evangelho propriamente fala que é poder de Deus, aquilo que você explicou aqui agora há pouco. Exatamente. Então, se é poder de Deus, eu posso ver que essa letra não foi do homem, essa letra foi inspirada por Deus. Sabe onde está a intervenção divina nisso? No processo de transmissão todo. No processo de transmissão todo. Então, só para eu finalizar aqui essa parte aqui, eu vejo diante do que você tem comentado, do que você tem explicado, do que você tem respondido às perguntas feitas nesse podcast, referente aos evangelhos, como surgiram os evangelhos, né? Como a gente pode fazer as origens do evangelho, né? Eu vejo, na verdade, que o homem, sim, ele foi um instrumento usado pelo amor de Deus. Por isso, houve teve essa preparação aí, onde as comunidades que tinham realmente pessoas que tinham entendimento, né? Eu tenho certeza absoluta que essas pessoas fizeram parte também, né? A comunidade, juntamente com Pedro e João, né? Pedro e João, para que viessem, na verdade, ser confeccionado, né? E ser propagado. Exatamente. Mas assim, a primeira coisa que eu falo aqui, isso, na realidade, houve intervenção divina, né? Porque a gente sabe que é poder de Deus o Evangelho, a gente sabe que é algo que diversas pessoas foram curadas, foram realmente sanadas de muitas enfermidades ou qualquer outra coisa que possa passar. Até hoje é assim, a gente sabe, porque o Evangelho é poder de Deus. Por isso que eu falo, foi sim escrita pela mão do homem, mas com inspiração divina, inspiração de Deus. É isso aí. É isso aí. Agora faltou o testemunho externo que eu queria passar. Esse testemunho externo é de Celso, um filósofo egípcio do século II, que atacou os cristãos veementemente e os chamava de analfabetos e ignorantes. O relato de Celso foi preservado no livro Contra Celso, do famoso pai da igreja Orígenes. Vamos ao texto, tá? Esse é o testemunho externo de Celso, filósofo egípcio. Eis a palavra de ordem deles. Deles quem? Dos cristãos, tá? Para trás quem tem cultura, quem tem sabedoria e quem tem discernimento. Quantas recomendações perversas para nós! Mas se houver algum ignorante, insensato, inculto, uma criança, que se aproxime com coragem. Ao reconhecer que tais pessoas são dignas de seu Deus, eles mostram claramente que só podem convencer pessoas simplórias, vulgares, estúpidas, no caso, escravos, mulheres incultas e crianças. Olha a difamação desse camarada. E esse camarada, ele dedica no livro dele, Orígenes dedica no livro dele, para contar esse relato da difamação de Celso contra a ignorância dos cristãos, ele dedica do capítulo 44 ao 55, ou seja, 11 capítulos do livro de Orígenes é dedicado ao relato desses ataques de Celso contra a ignorância e analfabetismo dos cristãos, dos primeiros cristãos. E o pior de tudo, sabe o que é, Robson? É que Orígenes se cala. Ele não responde. Na resposta dele, ele não fala que isso era mentira, que essa ignorância e que esse analfabetismo era mentira, entendeu? Agora para a gente finalizar, eu queria dar uma informação bastante importante. A oralidade dos primeiros cristãos demorou de cerca de 25 anos a 40 anos para se passar para a tradição escrita. Ou seja, desde a morte de Jesus até o primeiro evangelho ser escrito, que foi o de Marcos. Muita gente às vezes não sabe, pensa que é Mateus, porque está Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, e nós vamos falar isso num segundo programa que logo depois desse nós vamos fazer, tá? Se o Robson assim permitir. Que eu acho que esse tema, dois programas seria suficiente, ou talvez até 3. Então, essa oralidade dos cristãos demorou desses 25 a 40 anos para passar para a cultura escrita. Enquanto que a dos judeus demorou cerca de 200 anos, Robson. Por quê? Porque era uma oralidade muito forte. Somente no século II, através do rabino Yehudá Hanazi quer dizer o príncipe, que quando terminou de redigir a Mishnah, no ano de 189 depois de Cristo, então
é que ali termina o processo oral e é colocado por escrito. Como eu havia dito, esse processo todo começou com Yohanan Ben Zakkai, que foi o responsável quando na década de 70, depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, foi até o imperador Vespasiano e pediu a cidade de Yaviné, na Galileia, para ser o novo centro do judaísmo. E esse judaísmo estava em formação, e esse judaísmo em formação, chamado de judaísmo formativo, começou a competir com o cristianismo nascente. Foram duas religiões que nasceram juntas e começaram a competir. O judaísmo formativo virou o judaísmo rabínico. Você está me entendendo? O judaísmo rabínico competiu com o primeiro cristianismo, com o cristianismo nascente na Galileia. Aí houve as tretas ali e houve os pegas que principalmente refletiam um pouco na pena dos evangelhos e na pena do Talmud, entendeu? Muito bem, gente, que coisa maravilhosa a gente falar das origens dos evangelhos, né? Então, esse aqui é o Eliezer Lucena, mestre do conhecimento em relação àquilo que se diz respeito à Bíblia e os ensinamentos da Palavra de Deus. Então, eu fico muito contente com a sua participação conosco aqui, tá? Com esse ensinamento mútuo aí, onde falamos aqui sobre as origens dos evangelhos. E ainda tem mais. Próximo programa, gente, olha, vamos ver se a gente faz a segunda parte. A gente deixou para trás aí, para fazer mais na frente, quem escreveu o Evangelho de Marcos e como sabemos disso. Isso aí é uma das perguntas que o Eliezer vai responder. Onde foi escrito o Evangelho de Marcos? Gente, você não pode perder, porque é muita informação. Aqui são informações acadêmicas que a gente vai afinco, ou o Eliezer vai afinco, vai entrar realmente nos estudos para explicar para mim e para você realmente o que é, onde foi escrito o Evangelho de Marcos. E também lembrando que qual foi a data da composição do Evangelho de Marcos. E para quem foi escrito esse Evangelho, ou melhor, quem foi o público destinatário do Evangelho de Marcos. Tem mais aqui ainda. Quanto ao conteúdo do Evangelho de Marcos, existe algum fio condutor? Gente, é muita coisa, é muita informação. Então, vocês fiquem ligados no próximo podcast, que a gente vai estar falando sobre na segunda parte, vamos estar falando sobre essas informações de como realmente Posso só fazer uma ligação? Surgiram os evangelhos. Só fazer uma ligação para o próximo programa que eu esqueci. Sim. Nós abordamos aqui desde a morte de Jesus, como foi se dando oralmente, passando pelo querigma, do querigma passa pela seleção de ditos, da seleção de ditos vai para as coleções de ditos, coleções de milagres, coleções disso, daquilo. E aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é o Evangelho. E qual que é o primeiro Evangelho? Marcos. Então, no próximo programa nós vamos falar como foi a origem do Evangelho de Marcos. A origem do Evangelho de Marcos, é isso aí. Muito bem, é isso aí, Eliezer Lucena, nós ficamos muito felizes com a participação sua aqui, claro, até você mesmo está feliz com isso, né? Feliz. Porque na verdade é o primeiro podcast nosso aqui, do podcast do Lessa, aqui na sala do podcast da Rádio Guarulhos Gospel, e dizer para você que realmente você se esforçou muito, tem um conhecimento vasto, né? Estudou muito, na verdade, estudou muito para isso, até porque você já tem um conhecimento. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos livros você acha que eu pesquisei? Eu já li muitos livros sobre esse tema, mas eu tive que me debruçar sobre o tema novamente para poder elaborar essa linha cronológica e fazer o programa. Quantos livros você acha que eu pesquisei para fazer esse programa? Eu não tenho a mínima ideia, porque deve ter sido bastante livros, porque é muitas fontes para você chegar a um denominador desse. Em torno de 40 livros, mais ou menos. É isso aí. Muito bem, Eliezer Lucena aí, eu quero mandar um forte abraço aqui aos nossos parceiros, né? Mix Supermercados, Miro Moura Fotografias, CIS Barbearia, CFC Cachoeira e a Pizzaria La Fiore. Muito bem, Eliezer Lucena, antes de você dar... teremos mais uma anunciante aí. Ah, sem dúvida. A Vibrato, né? Sim, claro, a Vibrato vai estar aqui também com a gente, já no próximo podcast. Gente, eu quero dizer para você o seguinte,
que o mais importante de que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o mais importante para a minha e para a tua vida é sempre estar dentro da palavra de Deus. Como foi, na verdade, frisado aqui nesses estudos dos evangelhos, as origens dos evangelhos, a gente vê que entende e aprende que os evangelhos, o evangelho é poder de Deus. Então nunca esqueça disso. Você que está passando o pior momento da sua vida, leia, estude, busque a palavra de Deus, leia os evangelhos, você vai entender e vai ver que realmente é poder de Deus. Onde quer que você esteja, a palavra de Deus ela está com você. A Bíblia Sagrada, ela vai te ensinar, na verdade, tudo, mas tudo mesmo o que nós precisamos nessa vida, nessa terra, nesse universo. Então, eu quero nesse momento aqui agora agradecer ao Eliezer Lucena e que ele dê as suas considerações finais para a gente chamar a vinheta e partir para o próximo podcast. Eliezer Lucena, suas considerações finais, muito obrigado e que Deus continue abençoando você e te dando esse dom. Na verdade, você já tem um dom e te dando força e mais sabedoria para que você venha trazer mais conteúdos da Bíblia Sagrada para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Robson. Agradeço você, o Miro, tá? Pela paciência aí que tem tido com a gente. Não é fácil não, tá por trás aqui das câmeras, né? Então é todo um trabalho aí com o visual, com a parte da indumentária, né? Com a parte das imagens. Obrigadão aí, Miro. Valeu. Imagina. Obrigado, Robson, pelo convite. E eu gostei muito de estar aqui, principalmente abordando um tema que eu gosto muito. Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando, né, o podcast, ou que acompanhando o podcast do Lessa. E tem mais conteúdo para vocês. Tem mais coisas aí, perspectivamente, vindo aí, mais assuntos voltados à Bíblia Sagrada e também voltados à atualidade. Estamos estudando para isso. Estamos trabalhando para isso. Muito obrigado, Eliezer. Obrigado. Que Deus abençoe. Valeu, em nome Robson. de Cristo. Amém. Obrigado, Miro. Obrigado, galera. Obrigado a vocês. Obrigado, Luana Nessa, a minha produtora lá em Minas Gerais, na cidade de Teoflotone. Beijo. Deus abençoe.